Vamos lá então, vamos para o quarto vídeo falando sobre as aulas do Marcelo Gleiser, né? Física para poetas. Fizemos o primeiro vídeo analisando quando ele fala do mito, que entende como a base do conhecimento. O segundo vídeo que ele fala dos pré-socráticos, que entendemos como os fundamentos da filosofia. O terceiro vídeo que ele fala de Sócrates, Platão e Aristóteles, que é a formação, né, o nascedor da filosofia como conhecemos hoje, né? E depois ele passa a falar basicamente de ciência, né? E depois, mais tarde, de física. Começa com os físicos já os pré-socráticos e depois ele pega muito nessa questão da física, né? Então, hoje nós vamos fazer o quarto vídeo analisando todo esse grupo de aulas que ele fala a respeito da física e da ciência e do conhecimento. E o último vídeo eu vou falar dessa relação que ele termina de espiritualidade, né? Ciência e fé, religião e conhecimento, dessa relação, né? Dessa possível dualidade ou dessa possível harmonia entre espiritualização e conhecimento, enfim, essa tentativa de comunhão, tá? Seria o último vídeo que eu vou analisar aí a semana que vem, tá? Então vamos lá. Nesse quarto vídeo, então, analisando a questão da física, da ciência e do conhecimento, as aulas do Marcelo já têm um nome, né? Uma identidade, que na filosofia a gente chama de ontologia. Ela começa com um princípio, uma identidade, né? Física para poetas. Então, ele vai falar supostamente de física, que é uma área da ciência, que é uma área do conhecimento. Então, veja bem, dentro do conhecimento, né, que eu já falei nos vídeos anteriores, dentro do conhecimento que está dividido pelo menos em 6 áreas distintas, né? Mitologia, religião, senso comum, ciência, filosofia e arte, dentro deste campo do conhecimento que está pelo menos dividido em 6 regiões mais ou menos definidas. Ele vai falar de uma região da ciência e de um segmento da ciência, porque a ciência está dividida entre física, química e biologia, tá? E essa relação entre física, química e biologia, nós vamos falar um pouco dela na análise da última análise das aulas do Marcelo Gleiser, na questão da espiritualidade, na semana que vem. Mas, enfim, ele está falando da física, que é uma área da ciência, e falando para poetas, que seria uma área do conhecimento, que é uma área das artes, tá? Mas isso é uma analogia que ele faz. Ele realmente não está fazendo um programa de física para poetas. É uma maneira carinhosa. Ele está fazendo um programa de física para o senso comum, tá? E está chamando o senso comum de poetas para ficar um pouco mais romântico, ou seja, a gente vai fazer as analogias mais poéticas para ficar um pouco mais suave a linguagem, tá? Então, já é uma analogia. Então, a física para poetas, na verdade, ele vai falar de um conhecimento científico com ênfase para a física para o senso comum de uma maneira mais romântica. Tá? Então, nós precisamos ver que aí já entrou pelo menos 3 conhecimentos. Tá? Ele vai falar de uma boa parte da ciência para uma parte do senso comum, usando uma linguagem artística, poética. Tá? E para isso ele vai precisar de uma ponte entre a ciência e a poesia, que está mais ou menos composta pela filosofia. Se ele vai falar o senso comum, ele vai falar tendo base a sua formação, que está em envolvimento do pensamento religioso e o pensamento mítico, ou seja, a soma dos conhecimentos religiosos e míticos que formaram o senso comum, para depois o senso comum ser influenciado também pela filosofia, pela arte, basicamente, né? A arte talvez seja o principal de todos, e mais tardiamente pela ciência. Né? Então nós vamos analisar essa questão aí. Tá? O mito, então, como base do conhecimento,
tá? O fundamento, ele é o discurso, é a narrativa de autoridade, é a narrativa de alguém que afirma alguma coisa. Então, uma afirmação no mundo da linguagem é onde se encaminha o conhecimento mítico. Então, o mito ele está em todas as áreas do conhecimento, ele se faz presente em todas. Isso é uma coisa que eu quero dar ênfase, eu procurei dar ênfase desde o meu primeiro vídeo de análise das aulas do Marcelo. Tá? Nós temos que caminhar com os 6 conhecimentos juntos. Nós não podemos botar um conhecimento acima do outro. Nós não podemos pegar e colocar a ciência acima da filosofia ou a arte acima. Nós temos uma certa, vamos dizer assim, um certo patamar de envolvimento no conhecimento, que a arte, ela olha a coisa sempre por fora, sempre por cima. A arte olha o total, enquanto o mito, ele é o fundamento do discurso, né? Enquanto o senso comum é o convencimento social de tudo que é dito, enquanto a ciência é a experiência do fato natural, enquanto a filosofia é a análise das ideias, dos conceitos, enquanto a religiosidade é a crença, a fé que entregamos a algo. Né? Então esses 6 tipos de conhecimento, eles têm que caminhar juntos, porque eles, se não caminharem juntos, eles vão ficar capengas. Por quê? Porque eles estão contidos dentro de todos, todos estão contidos dentro de todos, apesar de eles serem áreas distintas, todos se misturam dentro de onde? Do senso comum, que é o que? A sociedade, somos nós. Então, dentro da sociedade, tudo está misturado. Porque, na verdade, o conhecimento não está em nós. O conhecimento está no mundo. O conhecimento está na sociedade. O conhecimento está no todo. E esse todo é formado por todos os conhecimentos. Tá? Então, quando eu falo uma afirmação, quando eu faço uma afirmação, ela sempre vai ter essa raiz mítica. Seja eu dizer que Deus criou o mundo em 7 dias, seja eu dizer que 1 mais 1 é 2, seja eu dizer que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, como eu dizer que amarelo com azul dá verde, tá? Todas essas afirmações que eu fizer, qualquer uma, eu moro aqui em Curitiba, todas as afirmações são de ordem mítica, ou seja, discursos, narrativas de autoridade, narrativas da linguagem de uma forma afirmativa. O mito, ele é afirmativo. O mito não põe em dúvida nada. O mito não duvida de nada e nem nega nada, ele só afirma. Então, esta afirmação mítica, tá? É claro que também a arte vai também fazer suas afirmações, só que ela vai fazer as suas afirmações sempre analógicas, ou seja, fora do campo da autoridade. Ela vai fazer as suas afirmações sempre sintéticas daquilo que não existe na natureza, ela vai apresentar sempre uma coisa nova, enquanto o mito, que é a origem, vai sempre olhar a natureza e fazer uma afirmação acerca daquilo que ele viu. Na natureza, na realidade humana, nos sentimentos, em tudo, no que ele sentiu, em todas as experiências, em todas as vivências e com o enlace cultural e o enlace social, afirmações serão feitas. E essas afirmações, ou seja, tudo aquilo que se diz e se afirma, ele tem, no fundo, tá, uma postura mítica. E depois disso, tá, vem uma relação de crença. Porque a crença, ela se distancia do pensamento mítico exatamente por isso. Tá? Quando você escuta, quando um capitão fala para um soldado, o soldado não tem que acreditar no capitão, ele tem que simplesmente obedecer o que o capitão faz. Missão dada é missão cumprida, acabou. Tá? Já quando envolve a crença, então quando o teu pai fala pela primeira vez, é claro que você não lembra disso, mas quando você tinha 1 ano de idade que você foi encostar na tomada, tá? O teu pai e a tua mãe falaram, tira a mão daí, não põe a mão na tomada. Tá? Isso foi uma ordem mítica, isso foi uma colocação mítica. Não é para você perguntar por quê, nem acreditar, é simplesmente para você obedecer. Tá? Só que o tempo passou e essa relação de você com os teus pais, ou você com qualquer autoridade, ou você com um amigo, você com você mesmo, e você com o mundo, eles vão começar a mudar.
Né? E ao crescer você deixa de ver as coisas apenas de uma maneira mítica e começa a acreditar nas coisas. Então, quando o teu pai diz, ou tua mãe diz, ou teu avô diz que isto é certo ou isto é errado, então naquilo você para de simplesmente obedecer ou reagir de forma defensiva, né? Ou de enfrentamento, se você tiver um espírito artístico, né? Você vai sempre começar a acreditar. Então você dá um salto e passa para a segunda etapa do conhecimento, que é o crer. Mas não é crer em Deus. Você pode crer na vida, você pode crer na natureza, você pode crer no homem, você pode crer no teu amigo, você pode crer em si mesmo, você pode crer numa ideia, você põe aquela esperança, você põe aquela força que faz a humanidade como sentimento viver o dia de amanhã, ou pelo menos sonhar em viver o dia de amanhã. Tá? Essa grande força humana, essa grande ideia humana de acreditar em algo, de fazer algo porque acredita. Tá? Então é um passo depois do mito, mas ela está presente em tudo, está presente na filosofia, está presente na arte, está presente na ciência. Tá? O cientista ele vai ter autoridades de mito que vão dizer para ele, olha, o átomo de hidrogênio tem um elétron só, tá? Pronto, aquilo é um mito. Tá? Ele vai ter que enfrentar esse mito depois para saber se aquilo realmente conduz com a realidade, mas é um mito. Né? E ele vai depois chamar esse mito de paradigma, são outros assuntos que a gente vai conversar daqui a pouco. Mas depois ele vai acreditar que o elétron é aquilo, que o hidrogênio é... Então ele vai começar, e nessa crença que vai envolver, ele vai ser capturado. Tá? E de acordo com essa crença se estabelece em um, no outro, nós formamos o senso comum. Então o senso comum passa a fazer uma cultura, todo um plano social, um conhecimento social daquilo que ele veio, através da ordem do mito, da autoridade do mito e da crença, e daquilo que ele entregou, a sua verdade. Então, o mito, ele faz discursos de autoridade. A crença estipula verdades. Né? E agora o senso comum, ele vai estipular leis. Ele vai estipular éticas, né? Espaços de moral. Né? A moral começa a surgir na crença e começa agora a se estabelecer individualmente ou socialmente no senso comum. Ele vai fazer a política, ele vai fazer todas as relações sociais, vai fazer a polis, né? Vai fazer a cidade, né? Vai fazer a nação, vai fazer a família. Né? E assim a humanidade passou praticamente os seus últimos 3.000 anos. Né? Só que eu diria até que seus últimos 10.000 anos, se começarmos a pegar a época que começamos a sair das cavernas, tá? Talvez até um pouco mais que isso, mas vamos falar só dos últimos 5.000 para cá. Tá? Começa a escrita, começa a linguagem, né? Começa a questão do mito, a questão da crença, a questão do senso comum, fica estabelecido nessa relação do conhecimento. A arte sempre acompanhou, porque a arte sempre foi inovando, ela sempre teve uma esfera, né, acima de todos, olhando para todo mundo e fazendo as suas sínteses artísticas, as suas apresentações, seja os murais da caverna, seja as ideias de fazer um barco, seja Leonardo da Vinci, sei lá são artistas, pintores, escultores, poetas, né? Eles vêm sempre com ideias novas e vão fazendo coisas novas e vão agregando isso à realidade, e a realidade humana vai aumentando com a arte, e assim vai criando mais mito, mais crença e mais senso comum, e tudo isso cada vez ficando de uma maneira mais complexa. Tá? E foi assim que surge a filosofia. Então a filosofia, ela começa a ver agora, porque o homem dentro de tudo isso, começou a criar o conhecimento. Né? Essa maneira social de ver o conhecimento. E a filosofia, durante os últimos 2.000 anos, trabalhou para entender o que é esse mundo do conhecimento frente ao mundo da natureza. Né? Ela percebe que tudo que ela fez ao longo de 2.000 anos, ela não conseguia falar nada da natureza. Ela não estava pronta para falar da natureza. Ela não tinha condições nenhuma, não tinha material, não tinha conhecimento suficiente para poder falar da natureza. Tudo que ela falava era da realidade humana, dos sentimentos,
dos mitos e das crenças, mas ela não conseguia falar da natureza. Foi assim que há mais ou menos 500 anos atrás, esse senso comum, tá, criou a ciência, para ela poder falar da natureza. E isso foi um salto para a humanidade, porque pela primeira vez surgiu um conhecimento específico para falar da natureza. E aí nós vamos falar baseados em métodos. Nós vamos sair daquela lógica dedutiva que a filosofia apresentou e vamos montar uma lógica indutiva, partindo do particular e indo para o universal. Nós vamos fazer metodologias para tudo ser replicável, para tudo ser constatado, para os fenômenos serem medidos. Nós vamos ter processos para tudo. Nós vamos fazer uma linguagem onde nós vamos saber realmente aquilo que é natural e aquilo que não é natural. E aquilo que não é natural, tá, vai ficar num outro campo, tá, no campo das humanidades. Então, a política, a religião, a psique humana, a emoção humana, o social, a economia, a família, tudo isso vai ter que ficar no âmbito social, no âmbito humanista. Mas a ciência vai ter que ficar num outro padrão, físico, químico e biológico. E isso eu vou conseguir determinar do que se compõe a natureza. Tá? Mas tem problemas sérios nisso. Porque muitas coisas você pode dizer assim, bem, então a natureza separa aquilo que é realidade natural daquilo que é as realidades humanas. Porque as realidades humanas é o múltiplo e a realidade natural é só uma. É mais ou menos isso. Tá? Ela vai ver de âmbito da física, da química e da biologia, tudo aquilo que é natural. Sim, mas como é que fica aí Deus? Como fica? Deus tem que ficar lá de cada, a humanidade. Sim, mas se foi ele que criou a física, a química e a biologia, como é que... E a família, fica como? Se ela for instituída por Deus, tá? E o dinheiro? Como é que fica o dinheiro nessa história? Se o dinheiro é humano, como é que a ciência vai depender dele? Começa a se tornar uma situação muito complicada. Porque agora nós queremos estudar economia, né? Sim, mas a economia é uma ciência humana. Ou seja, mas economia é uma ciência? Se ela é humana, é uma ciência? A ciência não foi criada pelas humanidades para resolver a questão da natureza? E agora eu vou usar as questões que foram feitas para resolver a natureza, para resolver as humanidades? Criou-se uma confusão na linguagem. E esse é um problema. Tá? Então, veja bem, o termo ciência, devido ao iluminismo, passou a ficar no lugar do termo original de conhecimento. Então, a palavra grega, né, que vem fundamentar o conhecimento, tá? Diferente da sabedoria, né, porque a filosofia tratava da sabedoria. Tá? A palavra grega que surge do conhecimento, ela agora ganha uma palavra romana, uma palavra latina, que é a ciência, né, que fica no seu lugar. Então, tudo que nós conhecíamos do século XV para trás, passa a ser conhecimento. Tudo que nós vamos conhecer do século XV para frente, passa a ser ciência. Mas o que aconteceu com os outros conhecimentos? Sim, mas o método científico acaba puxando a linguagem e convertendo que o conhecimento teria que passar pelo método científico para ser considerado conhecimento. E aí nós temos um problema. Como é que você vai fazer que a arte passa pelo método científico, se ela olha tudo de cima? Como que você vai querer fazer que a religião passa pelo método científico? Como é que você vai querer fazer que o discurso do mito passe pelo método científico? Não existe essa possibilidade. Mas pelo menos tentou se vincular que as humanidades passassem pelo crivo científico. Então a filosofia, durante toda a época medieval, foi subordinada à teologia. Agora ela reinou simplesmente por talvez 100 ou 200 anos no fim da escolástica e volta a ficar subordinada por outro tipo de conhecimento, que seria o da ciência. Então aí eu pego e chamo ciências da natureza e ciências sociais, por exemplo. Né? Não. O social não poderia ser chamado de ciência.
porque ele está num outro estágio de conhecimento. Ele não está sujeito à metodologia e à lógica indutiva que trata da física, da química e da biologia. Então, ciência é aquilo que trata da natureza. As coisas que não tratam da natureza não poderiam levar a chancela de ciência, mesmo que ela viesse a usar métodos científicos nas suas operações, nos seus raciocínios, nas suas lógicas, nas suas deduções. Por quê? Porque, como eu já disse, todos os conhecimentos caminham juntos. Então, eu não posso pegar e falar assim, ciências artísticas. Vou tratar de ciências religiosas. Eu não poderia falar que eu vou tratar de ciências sociais. Então, aí, quando nós temos, até hoje, então, problemas sérios. Quando eu falo assim, olha, nós temos um problema de saúde aqui. Nós vamos falar da mente, por exemplo. Eu tenho a psiquiatria e eu tenho a psicologia. Um está numa esfera de ciência humana, que usa dedução, mas que ela pode vir a trabalhar com sistemas de experiência e indutivos produzidos pela ciência. Mas na ciência nós temos a psiquiatria, que é diferente da psicologia. Então a psiquiatria, ela não pode fazer deduções, ela tem que fazer induções. Ela trabalha de uma maneira metodológica científica, ela cuida da natureza, ela não cuida da ideia. Ela não cuida da emoção. Não, mas talvez a emoção venha da natureza. Sim, mas aí nós estamos lidando com paradigmas. Aí vai virar cientificismo. Aí você pega uma forma de pensamento e produz em cima de todos os outros. E isso não seria possível. Se nós queremos montar uma sociedade, como o Marcelo Gleiser está propondo, que ela tem inclusive espiritualidade, ela tem inclusive tudo. Então ela não pode ser montada em cima da ciência. Ela tem que ser montada em cima dos 6 conhecimentos humanos. Agora, tudo aquilo que for do campo da natureza tem que ser entregue à ciência. Ela é que tem capacidade de resolver, ela tem instrumentos, tem métodos, tem análises, tem experiências para resolver todas as coisas que estão no campo da natureza. O que estiver no campo das ideias, entregue para a filosofia. O que estiver no campo da imaginação, entregue para a arte. O que estiver no campo da força da afirmação e do discurso e da autoridade, entregue para o mito. E aquilo que estiver no campo da crença, entregue para a religiosidade. E vamos trabalhar com os 6 conhecimentos, vamos procurar a harmonia dos 6 conhecimentos. Então não posso estabelecer o pensamento científico como algo correto. O pensamento é algo, o pensamento e a ciência trabalha com correção dentro da natureza, não dentro da economia.